Oi, gente, meu nome é Lorena e vamos para a lista daqueles livros que você às vezes queria não saber ler, de tão ruim que é e de tanto que te decepciona. Bora falar mal dos livros, porque assim como eu já fiz a lista dos melhores do ano, esse aqui foram os piores que eu li em 2022. Alguns eu cheguei a terminar, outros eu abandonei, alguns eu acho que foi por conta da minha expectativa, então por isso eu fiz aqui categorias. Vocês sabem, se vocês já assistiram outro vídeo, eu fiz 4 categorias, e uma foi a categoria de decepção, a outra foi a categoria que eu peço desculpas, que talvez o livro não tenha funcionado pra mim, mas que muita gente gostou. A terceira categoria é a menção desonrosa, e a quarta é o pior dos piores, é nível de radiação altíssimo, aquele que você queria não saber ler para não ter passado por essa experiência traumática. Então, começando com as decepções, o primeiro livro que eu vou colocar aqui é Família de Mentirosos, que é a continuação de Mentirosos. Eu fiz um vídeo todinho falando desse livro com spoiler e por que ele foi uma decepção para mim. Mentirosos chegou a ser um dos meus livros favoritos. Eu fiz a releitura em 2022, porque a autora anunciou, né, que ia lançar Família de Mentirosos. E por que eu acho que não deu certo? Às vezes, o melhor é você deixar um livro que já existe quietinho. Não é só porque ressuscitaram o livro no TikTok e ficaram pressionando a autora que ela precisava ter criado aquilo, porque às vezes dá muito errado. E na minha opinião foi o que aconteceu com Família de Mentirosos, porque Mentirosos por si só é um livro que não precisava de continuação, e eu acho que essa continuação nem existia. A autora falou que já estava com ela na cabeça, mas algumas coisas de Família de Mentirosos não se ligaram com Mentirosos. Mentirosos é um livro super curto, super direto ao ponto, que conta a história da família Sinclair, uma família podre de rica que nos verões eles vão para a ilha particular deles, e são 4 primos, e esses 4 primos ficam ali juntos no verão, vão pra praia, nadam, surfam, fazem coisas de gente rica numa ilha particular. E no verão, né, atual do livro, a Cadence, que é a neta mais velha, tá voltando ali para essa ilha, mas alguma coisa aconteceu. Os primos dela estão estranhos, ela tá tomando remédio, as pessoas não querem muito dar detalhes para ela do que aconteceu, e a única companhia dela são os primos. E aí a gente vai descobrindo o que aconteceu naquele verão. Tem um plot twist muito chocante. Eu gosto muito desse livro, tanto que na releitura eu pontuei no vídeo algumas coisas que na releitura eu percebi que eu não tinha gostado tanto, mas mesmo assim continuei gostando. E aí o TikTok descobriu esse livro e foi todo aquele boom, e aí a autora anunciou que ia fazer uma continuação para ele. Eu achei que seria ok, que seria relevante, né? Até porque o livro ia contar a história antes desse verão. E foi uma bomba, assim, foi uma decepção pra mim, porque deu pra perceber que o livro foi escrito às pressas, que uma coisa não se liga com a outra, que não tem nada a ver, que é uma repetição, sabe? Apesar da história ter se passado antes, é uma repetição do que aconteceu, ao mesmo tempo um motivo fraco, uma história fraca. Ai, gente, sério, não era pra ter mexido nessa história. Estragou completamente a família Sinclair. Deu para perceber que foi um livro assim para os fãs pararem de encher o saco, ao mesmo tempo para a autora pagar boleto, e não foi legal. Eu detestei Família de Mentirosos. É um livro que, tipo assim, teve muita coisa ali que a autora colocou e ao mesmo tempo nada se desenvolvia. E acontecia muita coisa nada a ver. Família de Mentirosos, então, foi a minha primeira decepção de 2022. A segunda decepção eu abandonei e foi Gente Ansiosa. Nossa, falaram tanto desse livro, que era maravilhoso e que era reflexivo e nananã. E quando eu fui ler, eu achei um saco, um saco. E eu ainda tentei, tá? Eu não cheguei na metade, mas eu tentei, eu tive boa vontade, mas assim, eu odiei desde os primeiros capítulos, achei totalmente desnecessário, achei que tava uma forçação de barra com muitas frases de efeito, coisas que você vê assim naqueles Instagram de frases, sabe? umas frases ridículas, uns personagens ridículos, umas coisas ridículas acontecendo. Eu comecei a me irritar muito quando teve uma cena de investigação e a pessoa ali que tava sendo investigada tava debochando do policial, tipo, sabe, gente, pelo amor de Deus. Não gostei de Gente Ansiosa, abandonei, apesar de que vou dar outra chance pro autor, porque tem um livro dele, que é Um Homem Chamado Ove,
que eu quero muito ler. Eu não tô com expectativa, mas eu quero ver se eu dou uma segunda chance. Só que Gente Ansiosa não funcionou pra mim, achei extremamente chato, começou a me irritar muito ali aqueles personagens, começaram a me deixar num nível de estresse muito grande, então eu preferi abandonar. A terceira decepção foi Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Pois é, eu acho que eu fui com a expectativa muito alta por ser Julia Quinn, né? Porque eu gosto muito dos Bridgertons. E por causa da capa, que eu acho maravilhosa. Mas ficou só nisso mesmo, só na capa bonita. Porque, tipo assim, é uma história de época, né? Um romance de época. E temos uma mocinha que ela é fora dos padrões e nananã, toda aquela coisa da menina que fala demais e que não usa vestido e que não quer casar e não sei o quê. Ela é até bem legal. Mas eu achei uma história muito descontinuada, muita, sabe, ao mesmo tempo que não tem nada, fica 4 capítulos em uma cena só, porque a história começa quando ela fica presa ali numa laje, né? Ela sobe ali, não sei nem por que ela subiu, porque ela é fora dos padrões. E aí ela é resgatada, né, pelo mocinho, e já começou aí, ficou. Sério, acho que uns 5 capítulos só eles conversando em cima dessa laje, dessa casa, até alguém vir salvar eles. E depois tem um irmão, né, desse mocinho que ele foi pra guerra. E aí, eu acho que a autora deveria ter desenvolvido mais esse lado, porque ficou ali pairando no ar, né, que o menino tava desaparecido e que ele não voltava, e ao mesmo tempo esses dois se apaixonando, eles eram amigos, né, e aí eles começam a se apaixonar, mas assim, não desenvolve, é muito descontinuado. Aí quando chega no final, tem coisa lá do início. Eu não sei, eu acho que a Julia Quinn escreveu um rascunho e depois ela foi juntar tudo e juntou da forma errada. Não deu certo pra mim, não gostei, sabe? Cheguei no final, tipo assim, ai, sério que era isso? Poderia ter sido mais, tem umas coisas legais, mas tem coisas não tão legais, e a maioria do livro é enrolação, coisas que ela poderia ter desenvolvido, ela colocou lá nos últimos capítulos, e assim, não teve relevância nenhuma. O que era pra ser relevante não teve relevância nenhuma, a verdade é essa. Eu me decepcionei muito com Uma Dama Fora dos Padrões e eu não sei se eu vou continuar essa série, porque é uma série, se eu não me engano, tem 4 livros e já começou muito mal. E o último aqui dessa categoria decepções é Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney. E foi uma decepção muito grande porque Pessoas Normais é um favorito meu, sem dúvida, eu amo muito esse livro, Pessoas Normais, e eu pensei que seguiria a mesma linha. Na escrita, realmente segue a mesma linha. A escrita da Sally Rooney é diferente, é muito realista, não é um fluxo de consciência, mas ao mesmo tempo é aquela escrita que, eu não sei, ela consegue transmitir coisas que acontecem, assim, ela consegue passar para você uma cena da forma que a cena deveria acontecer, sabe? Não tem pausa para a pessoa falar, ela tá descrevendo, aí ao mesmo tempo entra uma fala, isso eu gosto muito. Mas o que deu errado aqui nesse livro foi que a situação eu não consegui me importar. A gente tem a história de 2 amigas que já foram namoradas, e elas conhecem uma fotógrafa que é casada com um ator, né? Ele é meio que uma subcelebridade. E aí os 4 vão começar ali a se relacionar, mas aí uma das amigas se relaciona mais com o cara. E pelo que eu vi, o rumo que a história estava tomando, eu meio que já sabia o que ia acontecer, não consegui me importar. E aquelas situações que a coisa já começa errado e não tem como dar certo. Poderia ter aí no meio uma reflexão? Poderia, mas eu não quis parar para refletir sobre aquilo porque é um assunto que, assim, não me interessa, não curto esse tipo de coisa. Tava indo para uma situação que, tipo, eu não gosto, não consegui me importar. Tava achando as personagens chatas ao mesmo tempo, porque aí elas começam a... Uma delas, né, começa a fazer um monte de merda que, a meu ver, é merda, entendeu? São adultas que estão meio assim, fazendo coisas que não condizem, sabe? E aí, infelizmente, eu abandonei o livro. Mas eu ainda quero ler Belo Mundo, Onde Está Você, porque eu gosto muito da autora e eu acho que foi questão de que a temática aqui nesse não me agradou e eu acabei abandonando. Agora vamos para a categoria Peço Desculpas. Por que eu peço desculpas? Porque eu sei que se eu tivesse insistido um pouco mais, teria dado certo. Eu sei que muita gente ama, eu sei que é uma série que faz muito sucesso, mas eu abandonei Outlander. Eu comecei a ler esse livro, olha só, por que eu acho que é um pouco culpa minha. Eu comecei a ler achando que era uma fantasia, não era.
é uma história de volta no tempo. A Claire, ela é uma enfermeira, ela tá ali é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, ela tá ali cuidando dos doentes, mas ela tira umas férias com o marido dela na Escócia, e aí os dois assistem um ritual, e depois ela toca nessas pedras e ela vai parar muito tempo atrás, numa guerra civil entre a Irlanda e acho que os Estados Unidos. Então é uma história de volta no tempo, né? Mas o que eu me deparei aqui nos primeiros 53% que eu não consegui passar de jeito nenhum é um romance muito romântico entre a Claire e o Jamie Fraser. E assim, gente, é muito romance pra mim, sabe? Eu queria ver mais assim, sei lá, da guerra, dela assustada porque voltou no tempo, se ela vai conseguir voltar depois, se ela vai ficar lá mesmo. Só que foca muito no romance, eles transam o tempo todo e eles se apaixonam. E aí, tipo assim, ela vai parar nesse clã, o clã dos Mackenzie, que é um clã muito forte, assim, vai para esse castelo. E aí o clã tá em guerra com não sei quem. Aí vai eles lá fazer uma viagem lá para esse lugar para tentar resolver. Só que ao invés de você ver disso, da resolução, você vê muito do romance entre os dois, sabe? É isso, os dois transando o tempo todo. E o Jamie sendo um mocinho, assim, totalmente... Não é que é apaixonante, mas ele é um mocinho diferente do que eles têm ali naquele contexto, sabe? Naquela época. Ele é romântico, ele é gentil, ao mesmo tempo que ele é muito másculo, e que ele luta, e que ele salva ela. Mas, assim, não sai disso, sabe? Passa 10 capítulos. Os capítulos são gigantes, tem capítulo de mais de 40 minutos. E, às vezes, é um capítulo inteiro de mais de 40 minutos, eles numa floresta conversando e transando, sabe? Gente, eu não consegui, sério. Aí eu cheguei a duras penas, levei meses para chegar em 53% e ainda não tinha saído disso, então eu abandonei. E aí algumas pessoas me falaram que tipo era para eu insistir, que no segundo fica melhor, mas gente, essa série só tem calhamaço. Como que eu vou ficar insistindo, sabe, num calhamaço desse para no segundo começar a ser bom? Sabe, eu tenho outros livros para ler, outras prioridades, então não dá para ficar assim, sabe, esperando o negócio ficar bom. E sério, tinha capítulo que eu dormia assim lendo, de tanta... É muito bonita a descrição que ela faz, mas ao mesmo tempo, como eu nunca vi essa parte assim da Irlanda, eu teria que ir no Google e olhar e tal, e assim, é muito descritivo, sabe? E eu tinha outras expectativas, eu queria ver outras coisas, então... Aproveita aqui para já me contar se você acha que eu devo voltar a ler, se melhora, o que acontece, ou se eu devo partir direto para a série e esquecer esses livros, porque são, se eu não me engano, 9 calhamaços e ainda vai lançar o 10º, então, né, é coisa pra caramba. E o segundo que tá aqui nesse peço desculpas, mas que eu nem sei se eu peço tanta desculpa assim, é A Paciente Silenciosa. Gente, A Paciente Silenciosa, o plot é bom, mas é literalmente uma página, sabe, de plot e não me pegou, não conseguiu me convencer. Eu achei o narrador totalmente chato, totalmente bobo. Realmente, te pega de surpresa ali o que acontece. Mas é uma surpresa que vem e passa. Você pensa, uau, que legal. E depois você simplesmente não consegue se importar. A paciente silenciosa é literalmente uma paciente silenciosa que ela passou por um trauma e ela tá num hospital psiquiátrico e ela não fala nada. Ela é pintora, ninguém consegue se comunicar com ela e ela só fica pintando e ela simplesmente não fala devido ao trauma que ela passou. E chega um novo médico ali, e ele vai tentar conversar com ela, vai tentar arrancar alguma palavra dela, vai tentar, né, diagnosticar e descobrir o que aconteceu. E eu achei totalmente maçante, não gostei. Chegou ali naquele plot, eu até fiquei, nossa, legal. Mas não passou disso, e esse livro é um hype, assim, muito grande, todo mundo fala muito, tipo, ai, paciente silenciosa e tal, mas pra mim não foi tudo isso. Agora a menção desonrosa, o primeiro é Enraizados. Eu não vejo tanta gente falando desse livro, mas quem eu vi falou bem. E quando eu peguei, foi um balde de água fria, porque vendem esse livro como se fosse um reconto de fadas, um conto de fadas mesmo, gostosinho, mas eu só encontrei uma personagem absolutamente chata, boba, que não faz nada.
e que encontrou um mocinho pior do que ela, que também é chato, bobo, e assim, tem uma vila, né? Tem tudo para ser bom, né? Pelo menos a sinopse. É uma pequena vila, aonde em determinado tempo chega um dragão, que é um homem que vive em um castelo, e ele sempre vem e pega uma menina ali para ser treinada. Parece meio mórbido assim, mas ele pega essa menina para ser treinada, leva ela embora, e aí tem esse ritual da escolha da menina e ninguém sabe o que acontece com ela. E aí, claro que a gente vai ter essa mocinha que ela vai, todo mundo jurava que era para ser outra pessoa, tipo a Katniss em Jogos Vorazes, que ela jurava que não ia sair ela e de repente sai a irmã dela e fica todo mundo em choque. Juravam que ia ser uma menina ali super bonita da vila, que tava super preparada e não sei o quê, e de repente foi essa que é a mocinha. E aí ela vai, e aí ela quer chegar lá e ela quer fazer acontecer, sabe? Ela não quer ficar chorando lá no castelo presa, e ao mesmo tempo ela quer conhecer mais do dragão. Só que esse dragão, ele é tido como um homem super assim, forte e dominador e intimidador, e ele também, tipo, nem ele sabe o que ele tá fazendo naquela torre, a verdade é essa, e aí ficam os dois, assim, os dois bobos, sabe, e ao mesmo tempo vão acontecendo coisas ali, até onde eu li, né, vão acontecendo coisas no vilarejo, e aí ela vai, assim, pra tentar salvar, aí ela acaba voltando, e aí ela é a única que voltou, mas aí também ela não faz nada, sabe quando não acontece nada, que fica prometendo muito e não entrega nada? Então são os dois personagens mais bobos que eu já conheci, e é uma menção desonrosa porque tinha tudo pra ser bom, realmente tinha tudo pra ser bom, todos os elementos, e eu acho que a autora não soube desenvolver. Outro que tá aqui em menções desonrosas foi As Esposas, que tem essa capa maravilhosa, que promete ser muito bom, mas que é de um tema que eu não gosto, eu detesto. Se eu falar qual é o tema, eu vou dar spoiler, então eu não vou falar. Vocês me perguntem aqui no comentário, então vai lá no meu Instagram e me pergunta por DM qual é o tema que eu falo, mas é um tema que eu detesto e foi muito hype para pouca entrega. Quando começou, prometia muita coisa assim no início do livro, e esse eu cheguei a terminar, não abandonei. Mas aqui nas Esposas, a gente tem a história da quinta-feira. Essa mulher, ela se denomina quinta-feira porque ela tem um amante que ele só visita ela nas quintas. E ele tem outras duas esposas, uma é a segunda e outra é a terça ou a sexta. Então ele fica com essas esposas nesses dias e o dia dela é a quinta. Então ela se desmancha por esse homem, faz de tudo por ele. Quando vai chegando perto da quinta-feira, ela se arruma e ela quer estar bonita e toda aquela coisa. E a gente vai vendo que talvez ele não esteja contando a verdade, ela não conhece as outras duas esposas, mas ela quer conhecer, e aí ela começa a investigar ali quem pode ser. Às vezes o telefone dele toca e ela fica tentando descobrir se ele tá falando com a segunda ou com a sexta, e tem toda essa coisa, e aí a gente vai acompanhando o que vai ser dessas três amantes e desse cara. E foi um hype muito grande para pouco desenvolvimento. No início estava prometendo ser muito legal e tinha tudo para ser bom se não tivesse ido por esse caminho que eu não gosto. Não gosto desse tema e talvez para outras pessoas tenha funcionado melhor, mas para mim não deu certo, então ele tá aqui em menção desonrosa. E o terceiro da menção desonrosa, e que talvez seja muito polêmico, é o Kim, não sei pronunciar o nome, nascida em 1900 e pouco. Vai contar a história de uma mulher, eu acho que ela é sul-coreana, e ela é casada e tal, e aí de repente, eu não lembro se ela começa a enlouquecer ou se ela tá passando por uma doença. Só que a verdade é que esse livro é uma crítica, tá? Como as mulheres são tratadas na Coreia do Sul. Só que eu achei que, na verdade, ele se propõe a discutir um assunto que a gente ainda tá muito longe de chegar em uma conclusão. E ao mesmo tempo que ele vai abrir seus olhos, na verdade, os olhos de muita gente já tá aberto para isso. Então eu acho que faltou assim dar uma determinação, um direcionamento para esse assunto, porque a maioria das pessoas já sabem qual é a realidade das mulheres, tanto na Coreia do Sul quanto em vários outros lugares, inclusive aqui no Brasil. A gente tem muita vivência, né, disso, de como é. Um ponto bom é que a gente consegue ver isso pela parte lá da Coreia do Sul,
que é uma cultura, uma realidade totalmente diferente da nossa. Se a gente for comparar a nossa realidade com as mulheres da Coreia, a gente tá assim, né, vivendo como rainhas. Mas eu achei que faltou, tipo, um direcionamento, porque fica tudo muito no ar. É como se você ouvisse uma história e pensasse, ah, tá, e daí? O que eu faço pra ajudar a resolver essa situação? Então, eu não gostei. Eu achei maçante em alguns pontos. É uma história bonita, é uma história bonita não, né? Uma história que você lê e que você fica revoltada, mas que ao mesmo tempo você sabe que acontece. Pelo menos eu sei, né, que acontece. Eu gosto muito de entender e saber outras culturas, então eu já estava muito por dentro dessa situação. Então acho que para mim não funcionou por isso e todo mundo ama muito esse livro. Inclusive, quando eu marquei que eu tinha abandonado lá no... Eu abandonei faltando poucas páginas para terminar, a verdade é essa, porque eu sabia que não ia ter conclusão. E aí vieram me questionar, tipo, lá no Scoob, por que eu abandonei, porque eu não podia fazer isso. Ai, gente. Enfim, esse é o último aqui das menções desonrosas. E agora iremos para A Bomba de Radiação, o pior livro que eu poderia ter tido a infelicidade de ler. Que assim, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não é possível. Que é Tarde Demais, da Colleen Hoover. Colleen Hoover entrou 2 livros dela no meu top dos melhores de 2022. E a Colleen Hoover, ela dá o que falar, seja pro bom ou pro ruim, né? Porque ela entrou no meu top dos melhores e aqui ela entra no pior dos piores dos piores. Que eu não sei como que a Colleen Hoover escreveu um negócio desse, não sei como que deixaram publicar, eu não sei nem se foi ela que escreveu isso aqui, porque é ruim demais, demais. É aquele livro que... Meu Deus do céu, eu odeio esse livro com todas as minhas forças. Eu não indico pra ninguém, eu não fiz vídeo porque eu não vou perder tempo, porque eu já tive que perder meu tempo lendo e já tive que perder meu tempo ficando com raiva desse livro e não vou perder tempo fazendo um vídeo falando mal dele. Então eu vou aproveitar pra falar aqui nesse pequeno espaço, mas nem vou me estender muito também porque esse livro me irrita, mas me irrita de uma forma. Tarde Demais vai contar a história da menina lá, até esqueci o nome dela, e... ela é aquela menina que tá passando por um relacionamento, nananã, que o cara maltrata ela, mas o cara é traficante e ela não tem como sair daquilo. E aí, gente, o problema é que nem é esse, tá? O problema é que nessa casa desse traficante, onde essa menina mora e que ela é abusada de todas as formas possíveis, vai entrar um policial disfarçado, lembrei até do meme. E esse policial vai tentar ali descobrir toda a coisa que o traficante está fazendo. Mas aí, é claro que ele tem que se apaixonar pela menina, mulher do traficante. E esse policial, ele faz tanta merda, gente, mas ele faz tanta merda que não dá pra acreditar que esse cara... Ai, gente, é uma coisa horrível, de absurda, sabe? Uma sessão de coisas absurdas que acontecem que, assim, não tem como defender, não tem como, sabe? É uma fanfic, mas aquela fanfic ruim, sabe? Quando tinha fanfic na época do Orkut, com umas situações totalmente absurdas. Pensa num policial que vai estragar a missão toda por causa dessa menina, e aí os dois vão se apaixonar. E aí, quando o livro vai chegando mais pro final, vai tendo, aí tem o epílogo. Aí tem o epílogo do epílogo, e depois o epílogo do epílogo. Porque a situação só piora, só piora. É uma sessão de coisa ridícula e errada. E de, tipo assim, sabe? Ela coloca uns temas muito pesados para serem resolvidos de uma forma tão irresponsável. Eu não tenho outra palavra para falar. Para mim foi uma irresponsabilidade tamanha tratar esses assuntos da forma que ela tratou nesse livro, porque assim, gente, é óbvio que eu não vou negar que é uma situação real a dessa menina passando por esse relacionamento abusivo, principalmente com um cara que é totalmente errado, que ele abusa dela, ele bate nela, ele é traficante, ele é tudo de ruim que pode existir no mundo. E aí você me coloca um cara que é policial e que se apaixona, e aí eles vão tentar resolver tudo com amor, e tipo assim, sabe, uma situação perigosa que ela quis colocar como se o policial chegando ali, se apaixonando por ela, fosse a salvação. E aí pra ajudar, por que essa menina não sai desse relacionamento?
Além de que ele já mexeu muito com o psicológico dela, claro, mas aí ela inventa um irmão que é doente e que é o traficante que paga o hospital do irmão. Ai, nossa senhora, gente, esse foi o pior livro que eu já tive o desprazer de ler, acho que em toda a minha vida. Acho que eu nunca li uma coisa tão ruim quanto Foi Tarde Demais. Eu fiz uma resenha no Scooby falando todos os tópicos que eu odiei. Eu vou deixar aqui embaixo o link da resenha. Mas esse foi o pior livro de 2022. Não tem como defender a Colleen, não tem como defender esse livro. E esse é o pior livro que eu já tive o desprazer de ler. Eu não indico pra ninguém. E, sério, pra mim esse livro tinha que ser tirado de circulação, porque é muito ruim. Não é pouco ruim, não. É muito ruim. Enfim, né, gente? Tem que ter o lado bom e o lado ruim em tudo, até na leitura. Eu não gosto de ficar falando mal de livro, é tanto que eu criei essa categoria do Peço Desculpas, porque às vezes só não funcionou pra mim mesmo. E isso acontece. Mas assim, eu não poderia deixar de falar porque foram experiências negativas e nem só de coisas boas se mantém a nossa vida, e a gente tem que falar das coisas ruins também. E aí me conta aqui embaixo qual foi o pior livro que você já leu. Se você já leu algum dessa lista e gostou e amou, não tem problema, tá? Porque a vida é assim mesmo e eu só estou desabafando livros que me deixaram com esse sentimento ruim e que eu gostaria de não ter perdido o meu tempo lendo. E alguns vocês viram que eu até fui bem gentil aqui, né, ao falar deles. Mais Tarde Demais, é sério, eu não recomendo pra ninguém. E deixa aqui embaixo, então, o seu comentário. Se ainda não deixou o like ou se inscreveu no canal, faça isso agora. E me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras. E até o próximo vídeo.